Vamos dar sequência ao nosso curso, hoje a parte 2, o tema que a gente está abordando, né, começamos na aula anterior, é a preparação de um plano de negócios. Então a gente comentou um esqueminha, né, bem interessante, mostrando o uso dos recursos, fontes de financiamento, os custos envolvidos. Então um modelo, né, apresentado na aula anterior e que nos ajuda a trabalhar o plano de negócio. Então nessa segunda parte, que é uma continuação da anterior, né, vamos falar assistência no preparo de um plano de negócio. Lembra que a gente tinha comentado na aula anterior que muitas vezes o empreendedor ele não tem conhecimento, né, ele não sabe fazer um plano de negócio, ou ele não tem conhecimento de algumas áreas dentro da empresa, de repente ele não sabe muito sobre marketing, sobre finanças. Então a gente pode dizer que esse empreendedor raiz, né, que seria um empreendedor fundador, ele tem geralmente uma característica mais de fazedor e não de planejador. Então tal pessoa frequentemente não tem a experiência e o know-how necessários em planejamento. É claro que a gente não pode generalizar, né, que em alguns casos realmente esse empreendedor ele pode ter essa veia de planejador, mas via de regra ele costuma ser bom no mão na massa, mas não tão bom assim no planejamento. Então ele deve suplementar o conhecimento pessoal e as habilidades pessoais, obtendo assistência de pessoas de fora, como eu tinha falado já nas aulas anteriores, ou acrescentando indivíduos com habilidades de planejamento à equipe gerencial. Então, são duas possibilidades, né, que são colocadas aí pelo Longeneck, né, que contratar pessoas para a empresa que tem essa habilidade. Como eu tinha falado, né, a pessoa tem experiência em produção, aí ela é contratada, ela ajuda a fazer o plano de negócios da produção. Então essa é uma possibilidade. A outra seria contratar uma consultoria ou alguém de fora para poder ajudar o empreendedor nesse planejamento. Além dessas duas coisas, a gente pode dizer assim, que também o empreendedor pode fazer cursos, né? Ele pode estudar, ele pode fazer cursos do Sebrae, cursos pela internet. Então, mesmo que ele tenha esse apoio dentro da equipe dele ou com a consultoria, além disso, ele é salutar que ele também aprenda cada vez mais. Então, assegurar ajuda na preparação do plano não alivia o fundador do envolvimento direto. Então, o que eu estou dizendo, mesmo que ele tenha apoio, ele deve continuar estudando para que ele se envolva com tudo, porque ele deve ser o planejador primário. Por quê? Porque o plano é dele, a empresa é dele, o empreendimento é dele, né, e ele estará com o empreendimento até o final. Né, os outros podem pular do barco a partir do momento que tiver algum problema, mas ele ficará lá, até porque, via de regra, ele que botou o dinheiro dele lá. Né? Então ele precisa se envolver. Contratei um gerente de produção que sabe muito sobre maquinário, matéria-prima, layout, pessoal, ótimo. Ele vai me ajudar a fazer o plano de negócios? Vai. Ele faz o plano de negócio, mas tu, como empreendedor, ainda terá que avaliar, terá que analisar, ver se está condizente, se não tem que mudar alguma coisa, se os recursos que ele está pedindo são compatíveis com a tua capacidade. Então não exime, né, o fundador dessa análise. As ideias básicas do fundador são necessárias, então, para produzir um plano que seja realista e digno de crédito. Então, além disso, eventualmente o plano precisa ser defendido e exposto ao público externo. O empreendedor pode ser preparado para tal apresentação, tendo total conhecimento do plano.
Daí vocês podem estar se perguntando, tá, mas como assim defendido, exposto ao público externo, né? Parece uma defesa de mestrado ou doutorado, mas não é bem por aí. Ele pode, por exemplo, ter que apresentar, né, a empresa para grupos de investidores, então pessoas que podem se tornar sócias ou investidores no negócio dele. Então ele tem que mostrar onde está indo a empresa, como que ela está, quais são as ações de marketing, de produção, de finanças, gerenciais, operacionais, e também pode ser algum requisito para financiamento bancário, né? Empréstimo bancário. Então ele também pode ter que mostrar, né, quão consistente está a empresa dele. Então, entretanto, depois que o proprietário estabeleceu os fundamentos do plano, né, a espinha dorsal dele, a ajuda externa para concluí-la e refiná-la é apropriada e conveniente. Então, é interessante ele fazer esse trabalho, né, do plano de negócios, se possível, ter pessoas dentro da própria empresa que vão lhe ajudar, né, então vão auxiliar nessas perguntas e respostas. E aí, ele entendendo que é necessário um refinamento maior, ele pode contratar um profissional externo, né? Esses profissionais podem fornecer, então, assistência, e aí a gente vai listar alguns deles para que vocês possam ver. Um deles vai ter uma relação muito grande com o plano jurídico, que vai ser o último que a gente vai comentar nessa unidade 3. Os advogados. Então, eles podem assegurar que a empresa tenha a necessária proteção de patentes, né, caso ela crie produtos novos, né, contratos de revisão, consulta sobre dívidas e preocupações ambientais e conselhos sobre a melhor forma de organização jurídica. Então, a gente vai ver lá no resumo executivo que ele tem uma ligação com o plano jurídico, e ali esses advogados podem falar, olha, a melhor forma é tu abrir a empresa como microempresa, ou como empresa de pequeno porte, ou como microempreendedor individual. Então, eles vão poder, de acordo com a situação, dizer para o empresário qual a melhor forma de organização jurídica daquele empreendimento. Um outro seria o especialista em marketing, né? Então eles vão ajudar muito no plano de marketing, mas também podem auxiliar um pouco no plano de produção, né? Porque tem a ver com a criação do produto. Eles podem realizar análise de mercado, que, como eu tinha falado antes, ela é fundamental para o empreendedor saber se existe demanda, né, para aquele produto e serviço dele, como são os concorrentes, os melhores locais para ele abrir, por exemplo, o comércio dele, e avaliar a aceitação desse novo produto no mercado, né? Então é fundamental esse apoio de especialistas em marketing. Especialistas em engenharia e produção, né, que podem executar o desenvolvimento do produto, determinar a viabilidade técnica desses produtos e auxiliar no layout da fábrica e no planejamento da produção. Então eu tinha comentado já, né, que esses especialistas eles vão ter um olhar experiente sobre a fábrica, sobre a empresa, né, se for uma indústria, e aí vão poder auxiliar o empresário, o empreendedor, em termos de layout da fábrica, esse planejamento de produção, a capacidade máxima de produção, o tipo de matéria-prima, o tipo de maquinário, como será o treinamento dos funcionários. Então, várias perguntas, né, e esse pessoal vai poder ajudar a responder. Empresas de contabilidade que podem orientar no desenvolvimento do plano escrito, assistir em projeções financeiras, né, então a parte financeira, aconselhar sobre o estabelecimento de um sistema de controle financeiro. Então, a contabilidade, né, atua com débito, crédito, receitas, despesas, né, custos envolvidos. Então, tudo isso, esse profissional pode ajudar a empresa a ter essa noção, né, e do acompanhamento também do fluxo de caixa. Organizadoras
organizações incubadoras que oferecem espaço para empresas novatas e aconselhamento gerencial na estruturação do novo negócio. Não sei se vocês aí estão acostumados, familiarizados, né, com o termo, mas é muito comum em universidades, notadamente universidades federais, de tu ter incubadoras de empresa. Então a ideia é de incubadora mesmo, né? De tu ter uma empresa que ela está sobre o guarda-chuva, digamos assim, daquela universidade, e ali ela vai fornecer espaço físico, orientação técnica, para que essa empresa ela possa, com o tempo, né, não vai poder ficar para sempre, né? Imagine uma criança numa incubadora, ela não vai ficar para sempre ali, né? Então vão ser um tempo até já estar disponível para poder caminhar pelas próprias pernas. Então assim a ideia das organizações incubadoras, né, notadamente as universidades federais. Elas vão dar todo esse apoio técnico de local, né, de espaço físico, para que as organizações elas cresçam e depois possam sair dali e ter vida própria. Ok? Então, a preparação de um plano de negócios, lembrando, deve sair do campo da ideia, ser colocado no papel. Alguns elementos são super importantes que a gente vai falar ao longo ainda dessa unidade 3, e lembrar de vários profissionais que podem dar apoio ao empreendedor nessa jornada, né, de construção de um plano de negócios, ok? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês. Aqui vocês têm todos os nossos contatos. Façam comentários aí, né, nos comentários do YouTube. Qualquer dúvida que tiver, estou à disposição. Não deixe de dar o like, né, nesse vídeo, e convido vocês a assistirem a nossa próxima aula. Então, muito obrigado e até a próxima.